querendo ler mais? Quero recomendar para você o Clube de Literatura Clássica. Você recebe um box a cada mês e monta sua biblioteca de clássicos. São aqueles livros lindos para você deixar de herança para seus filhos. Todo mês você recebe um clássico novo numa edição bonita, super bem trabalhada, além de uma série de brindes que vem junto no seu box. Vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para você conhecer o Clube de Literatura Clássica, onde todos os clássicos se encontram. Você era o melhor aluno da sua classe? Você era um bom aluno? Você dava duro na sala de aula? Vamos ouvir aqui a Psiclara falando um pouquinho sobre bons alunos. Se liga. O que te torna a melhor aluna da sala te faz uma pessoa de sucesso médio na sua carreira. É o que diz esse artigo da Harvard Business Review. E quando a gente descobre isso, eu acho que a gente sente um misto de raiva, de injustiça, de inveja, de paralisia. E por isso que eu acho que, na verdade, é importante a gente conversar sobre isso. Porque é claro que existem várias carreiras diferentes e existem vários tipos de sucesso. Então, esse conteúdo que eu vou compartilhar aqui pode não ser para todo mundo a qualquer momento. Mas, dito isso, eu acho que esse é um dilema que várias mulheres autônomas enfrentam, especialmente nesse mundo que exige que todo mundo seja empreendedor de si mesmo. Então tá bom, pra gente se dar bem numa sala de aula e ser uma aluna com estrelinhas douradas, a gente precisa respeitar a autoridade do professor, nos prepararmos para as provas e as nossas notas já comunicam os nossos resultados. Nas empresas, se você não falar o que você fez, ninguém fica sabendo. Nos negócios, comprovadamente o comportamento disruptivo é o caminho para a liderança. Ele diz que é preciso se preparar, mas é também preciso estar disposta a improvisar. Na carreira, várias vezes a gente vai se pegar aprendendo, fazendo. Pensa na adrenalina que é isso? Na carreira é preciso ser persuasiva, é preciso comunicar os seus resultados, é preciso aprender formas eficazes de se autopromover, porque não pode ser de qualquer jeito também. Você precisa tomar decisões orientadas a ser mais respeitada e não ser mais gostada. E quando a gente aprendeu a viver se perguntando como atender às expectativas dos outros, como suprir as necessidades dos outros, como agradar os outros, rapidamente a gente vai se tornando útil e conveniente, mas nunca valiosas e insubstituíveis. E esse sucesso, ele acontece para quem se torna valioso e insubstituível, não para quem é útil e conveniente. Fora que as pessoas que expressam essas habilidades que eu descrevi aqui, várias vezes estão fazendo coisas que a gente não admira. E a gente não quer se tornar como elas para ter sucesso. Então, se for assim, é melhor a gente repensar o que é sucesso, mas também sem abrir mão dele, porque eu acho que ninguém precisa ser Marte e desenvolver essas habilidades parece que contraria todos os nossos instintos de sobrevivência. É extremamente desgastante e confuso. É quando a gente se pergunta se a gente não está se adaptando a um mundo doente e contribuindo para ele adoecer. Eu já pensei muito sobre isso e eu acho que o desafio é esse mesmo. É repensar sucesso mantendo o pragmatismo e a ambição e desenvolver essas habilidades no processo, para que a gente possa materializar a nossa visão de sucesso. Eu acho que o mundo precisa disso e que a gente merece essa chance. Você também já pensou nisso? Me conta aqui o que você acha. Cara, excelente papo da minha querida Clara aqui. Ainda não a conheço, mas excelente papo. E assim, mano, eu já tive esse papo algumas vezes, o pessoal fica muito triste quando eu falo isso, mas assim, não existe benefício imediato nenhum de você ser um bom aluno, ou de você ser um aluno que tira notas altas, ou de você desempenhar bem na escola. Principalmente na escola do modelo tradicional. Eu não vou falar aqui das escolas construtivistas, das escolas novas, que elas fazem coisas diferentes. Mas assim, se você for sentar agora, se a gente sentar agora, e a gente for pesquisar o que o mercado procura, o que o mercado tem mais procurado, o que o mercado de trabalho tem incentivado, o que o mercado de trabalho tem valorizado, todos eles vão colocar soft skills no primeiro lugar. Capacidade de persuasão, de conversa, de conexão, improviso. O cara vai falar que essas soft skills, essas habilidades interpessoais são um must na hora de uma contratação. Tanto que existe aquele velho ditado que você é contratado pelo profissional e você é demitido pelo pessoal. E aqui eu quero dar um exemplo, que eu adoro esse exemplo, que é meu amigo Capota. Meu amigo Capota, maravilhoso. Ele era um aluno de merda, ele era um péssimo aluno. Capota era um péssimo aluno. Capota, assim, assim. O apelido dele era Capota, porque era assim... 1 nós tropeça, 2 nós trupica, 3 nós capota. Porque ele bebia pra caralho e ele capotava. Então esse era o apelido dele. Ele ia pra festa, ele era não sei o quê, e ele era um péssimo aluno. Tanto que no terceiro colegial ele já tinha praticamente repetido no segundo semestre. No primeiro semestre.
Teve que mudar de colégio, teve que sair e tudo mais. E assim, a gente tentou ainda carregar ele, era muito difícil, né? Mal Capota, tudo que ele era um péssimo aluno, não sabia prestar atenção, ele era terrível. O Capota, ele era um cara gente boa pra caralho. Chegava às vezes segunda-feira, mano, ele sentava, virava assim. E assim, mano, foi justamente assim, inclusive, como eu fiquei amigo dele. Eu sentava do lado dele assim, ele chegava, virava do nada, ele falou assim, e aí, irmão, como é que foi o final de semana? O que você fez? Tá ligado? Tipo, era um cara interessado, era um cara interessante, era um cara gente boa. Falou, o que você vai fazer? Ô, colar lá em casa tomar um rolê. Ficava na casa dele bebendo, vendo vídeo. Ficava vendo 50 Cent na época. Trocando ideia, dando risada. O cara era gente boa pra caralho, o cara te enturmava. Tanto que, mano, eu fiquei até chocado. Na época eu ainda tinha meus traumas do começo de adolescência. Ele era um puta cara popular. Só que como eu trocava ideia com ele, o cara sempre me agregava no rolê, assim. Eu tava passando, tinha uns menininhos mais populares da galera. Pô, ele me colocava na roda, ele trocava ideia. Falava assim, gente, é gente boa, chega aí e tal. Ele sabia que eu desenhava, ele ficava curioso pelos meus desenhos. Pô, as pessoas mais legais e mais interessantes que eu conhecia, assim. E aí, eu lembro de ouvir uma professora falar pra ele de que ele não seria nada na vida. Falar assim, você não vai ser nada, você não vai ser porra nenhuma. Você não estuda, não sei o que lá. Capota hoje trabalha em uma das maiores agências de publicidade de São Paulo como diretor. Diretor pica, tá? Diretor pica. Ganhando bem. Então assim, por quê? Porque tudo aquilo que criticavam ele no ensino médio era justamente o que fazia ele ser um excelente profissional. Ele era o cara que trocava ideia, era o cara do network, era o cara que conectava as pessoas, era o cara que armava o bar, armava a balada. Isso fazia com que ele fosse um excelente profissional. Então, apesar de ter feito uma faculdade mediana, na verdade, um desempenho bem baixo no ensino médio, quando ele chegou no mercado de trabalho, o mercado de trabalho olhou e falou assim, é isso que eu quero. E aí, tem essa parada que é muito louca, essa dicotomia que acontece no mercado de trabalho. Porque assim, você ter feito uma USP, uma boa faculdade no começo, pode te ajudar no primeiro emprego, no estágio. A partir daí, meu irmão, é selva. É selva. Onde você estudou, onde você deixou de estudar, vai mudar muito pouco. Mas as habilidades que você desenvolveu a partir daquilo é que vão fazer a diferença. Veja bem, você ter estudado numa boa faculdade vai te ajudar no primeiro emprego, no primeiro estágio, na primeira oportunidade. Mas a partir do momento que você já entrou no mercado de trabalho, você saber trocar ideia, você saber fazer um bom network, você ser uma pessoa que é convidada para os rolês, você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa que senta nos jantares certos, nas mesas certas, você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa que sabe se vender, sabe se expressar, que é tudo. Tudo. Todos os meus amigos que ganham mais dinheiro eram do fundão, não os nerds da turma. O papo do CDF ser chefe não é muito real. Gente, esse papo de CDF ser certo, de ser chefe, tá errado. Você acha que o certo é o equilíbrio? Porque eu tenho medo de seguir esse caminho do Capota, mas tenho medo de dizer em voz alta, parecer que eu tô falando com estudar o básico. Obviamente, gente, vamos falar a verdade aqui, tem coisas que você vai ter que saber. Existe, tem uma linha média aqui, de conhecimento, né? Pensa assim, essa é uma linha de conhecimento do mercado de trabalho. Tu pode ter muito conhecimento ou pouco conhecimento. O que o mercado de trabalho normalmente ele quer tá mais aqui, médio conhecimento. Se você for um imbecil e um excelente comunicador, não vai dar em nada. Mas se você for um gênio, mas um péssimo comunicador, não adianta porra nenhuma. Steve Wozniak e o Steve Jobs. Por que o Steve Jobs é o Steve Jobs e o Steve Wozniak é o Steve Wozniak? É óbvio que a gente precisa de tudo. Num mundo justo, a gente precisa de tudo. E óbvio que tem vagas que vão ser mais pra uma coisa, vagas que vão ser menos pra outra. Só que assim, a gente precisa entender às vezes que certas limitações nossas é o que condiz que vão ditar a condição onde a gente é inserida. E qual que é o problema que eu tô falando? É que o ensino hoje, veja bem, o ensino hoje, principalmente em escolas medianas, ele é muito mais focado em performance para certas coisas do que no entendimento de certas necessidades para a sociedade no geral. Uma boa escola, ela estaria olhando para aquele aluno que ele é mais quieto, que ele é mais introspectivo, que ele é mais quietinho, que não se comunica tão bem, ele tá falando assim, eu preciso capacitar esse menino aqui que é mais quietinho, mais tímido, mais retraído e que tira boas notas, a ele ter melhores capacidades sociais para ele poder pegar isso que faz ele ser bom e saber vender isso. Toda vez que eu falo isso daqui, existe um entendimento muito errado, porque assim, é muito foda, porque todo introspectivo, às vezes, ele adora fazer o papel de vítima. Veja bem o que eu tô falando aqui.
O que eu tô falando não é que o cara que se comunica bem, que fala bem, que ele é melhor, que ele é incrível, que ele é um ser superior, que ele é muito maravilhoso. Vocês entendem errado isso. O que eu tô falando é que quem é introspectivo, quem é mais retraído, quem não sabe falar, precisa desenvolver o mínimo de habilidade para isso, porque senão ele vai ser devorado no mercado de trabalho, vai ser exprimido no mercado de trabalho. O que eu tô falando não é para você se sentir inferior, o que eu tô falando é porque a gente precisa buscar minimamente esse desenvolvimento, porque é o que vai fazer a diferença entre passar mais ou menos perrengue. Sacou? Porque assim, se você já é bom e você sabe vender o seu trabalho, acabou. Você vai ser superior ao picareta. Agora, assim, o problema é assim, você é muito bom, mas você não tem a menor capacidade de trocar ideia, comunicar e espera que os outros te entendam, fudeu. E a escola, muitas vezes, eles vão vai fazer o quê? Ela vai privilegiar o aluno quietinho, o aluno que não dá problema, o aluno que não se destaca, o aluno que não fala muito, o aluno que não sai do lugar, o aluno que não... O aluno que ele é quietinho, que é tímido, que ele é retraído, ele é bom pro professor, porque não dá trabalho, não enche o saco, o professor vai lá, faz o que precisa fazer, vai embora. Dane-se se o aluno vai ter um bom emprego ou não, vai ter uma boa profissão ou não. Ele precisa tirar nota e passar no vestibular. A partir daí, acabou, entendeu? Só que existem outras habilidades que elas são necessárias. Por isso que eu falo pro pai, às vezes, precisa olhar pro filho e precisa fazer com que o filho não seja bicho do mato. Coloca o filho numa aula coletiva. Ah, meu filho tira boas notas. Beleza, esquece um pouco a nota. Esquece um pouco a nota. Você não tem que passar de ano. Não pode ser um imbecil, um retardado. Mas assim, pô, seu filho consegue se comunicar com outras pessoas, consegue socializar, consegue ter amigos, consegue ter um grupo, consegue ter boas relações. Qual é a qualidade da relação dele? Ele briga sempre, ele tem boas amizades, forma bons vínculos, ele é um bom cidadão, ele é uma boa pessoa, é um bom líder. Mas enfim, essa é a parada que a gente precisa entender, assim, um bom aluno, a nota, ela não quer dizer nada pro mercado, assim, gente, tipo assim, ó. E assim, eu sei também que tem gente que não nasceu pra ser o capota, que não tem carisma, que não tem habilidade social, mas assim, você precisa saber existir, né? Você precisa ter... Porque assim, o problema é que a gente se trata, às vezes, eu sinto que tem algumas pessoas que agem assim, como se você fosse uma pequena caixinha de Pandora, entendeu? Ah, a síndrome de Gabriela, né? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, Gabriela! O cara acha que ele é assim, o mundo precisa aceitar ele, precisa gostar dele, precisa... Calma, mano. Você precisa mudar algumas coisinhas também, precisa melhorar. Só que o cara, às vezes, ele fala assim, não, eu não falo com ninguém, eu não tenho amigos, eu sou tímido, eu sou retraído, e é isso aí, valeu. Tipo, caralho, irmão, sério? Porque às vezes se eu sou ruim numa matéria que eu tô estudando, eu sou ruim numa matéria. E alguém vira pra mim e fala assim, ó, você é ruim nessa matéria. Eu falo, pô, eu sou ruim. Preciso melhorar, preciso aprender. Agora, assim, eu sou ruim com gente, e é isso que eu sou. Caralho, sério? Que é isso? Tem muita coisa que a gente muda, né? Eu, por exemplo, eu tive alunos meus de teatro que eles não sabiam falar em público. Não sabiam se comunicar em público. Pronto, e aí vem esse aqui, ó. Isso não é exatamente uma regra. Conheço muitas pessoas que são comunicação extremamente boa, mas são péssimos profissionais. Isso, eles não conseguem entrar, mas são demitidos. Caralho, calma, viado. Pelo amor de Deus, velho. Você não é o protagonista do mundo. Calma, calma, calma. Ouve o que eu tô falando. O que eu tô falando é... Se você não consegue se comunicar, se você sempre foi aluno quieto, tímido, que não soube se vender, que não sabia fazer muitas amizades e tudo mais, às vezes você pode melhorar um pouco. Eu lembro de ter alunos, quando eu dava aula de teatro, que eles eram extremamente tímidos. E consegui fazer o cara se apresentar numa frente de 200, 300 pessoas com facilidade. Aluno adulto. Em coisa, sei lá, de 6 meses. E às vezes, mano, isso muda, isso melhora. O cara, porra, eu tô sofrendo menos. Nossa, que agora eu tenho uma skill a mais. Então, assim, vocês brigam às vezes contra falar que você pode melhorar uma coisa. Por isso que eu tô falando que é a síndrome de Gabriela. Não, eu sou tímido, porque tem gente que fala bem, não consegue se vender bem no trabalho. Então por isso que eu continuo sendo tímido, não faço nada, não faço questão nenhuma de falar com ninguém, porque eu prefiro ficar aqui na minha caverna. Caralho, mano, calma, caralho.
Né? Então, assim, eu sou muito a favor. E aí, gente, desculpa, aqui entra meu lado giz de cera e papel e cartolina, né? Eu acho que a educação de humanas, pro jovem, ela é muito boa. Teatro, música, coral, você saber se expressar em público, ter atividades de socialização. Porque apesar de você nunca chegar no 10, e tá tudo bem não ser nota 10, é você pelo menos, né? Você tá no... Não repetir. É desenvolver uma coisinha a mais. Pô, eu sou muito ruim nisso. Melhora um pouquinho, mano. Melhora um pouquinho nisso daqui. Faz um pouquinho melhor. Faz um... Às vezes uma coisinha se melhora. E de novo, isso aqui não é uma carta de ódio aos tímidos. Então, pô, é soft skill. As pessoas pedem. Abre qualquer matéria pedindo isso. Melhora isso. Entendeu? Que aí você vai ver que sua vida vai ser mais fácil. Acabou. Você pode viver sua vida mais fácil ou pode viver sua vida mais difícil. Pensa assim, tu estudou Bhaskara. Tu estudou, sei lá, ligação covalente do caralho do H com a porra do O. Qual é o númerozinho que sobe no H2O? Lembra dessas merda? Você estudou binômio. Sei lá, tu estudou log. Isso é difícil pra caralho. Tu não consegue estudar falar com gente, porra. O mais difícil você já fez. O mais difícil você já fez. O resto é prazeroso, porra. O resto é de boa. Você vai ter prazer. Tu ainda faz uns amigos no caminho. É isso, mano. Sacou? Esse que você acabou de assistir é um corte da live do Castrinho, que acontece todas as terças às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu!